Então, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso treinamento, né? Nós vamos hoje ver, né, o módulo 3, perdão. Vamos 5. ver hoje o módulo 5, porque o 3 e o 4 nós vamos abordar depois deste, tá certo? Vimos aí o módulo 1, que é Dimensões Espirituais da Casa Espírita, o módulo 2, o Passe na Visão Espírita, o módulo 3, vocês viram aí, vai ser um outro tema, o módulo 4 e o módulo 5. Então, nós vamos falar sobre a obsessão, a auto-obsessão e a terapia das obsessões. Nós estamos nos baseando no programa 2, Estudo e Prática da Mediunidade, da Federação Espírita Brasileira, e na apostila Obsessão, Autoobsessão e Terapia Espírita, do Miguel Tavares Gouveia, do nosso querido Miguel da Umen. E os nossos slides, nós aproveitamos os slides da Umen para poder usar aqui no trabalho, ok? Bom, então nós vamos abordar nesta aula 1 a obsessão, quem é o obsessor, quem é o obsidiado, o processo, como se dá a obsessão, tá certo? Bom, obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É uma ação persistente de um espírito sobre outro, como nós vamos ver depois mais detalhadamente. Então, caracteriza uma persistência de um espírito sobre outro. Ela é praticada por espíritos inferiores. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa é um dependente químico, um viciado em álcool, por exemplo. E certos espíritos chegam perto dele e sorvem o prazer do álcool, da bebida, do sexo, mas ele não tem um vínculo. Ele vai ali como se fosse um mosquito que pousasse numa pessoa. Depois pousam outras moscas, outros mosquitos. Então, não podemos chamar isso de obsessão. É uma influência espiritual, mas ela não é persistente, não é demorada. É uma coisa pontual, né? Tanto uma situação quanto outra é praticada por espíritos inferiores. A obsessão mais grave é a enfermidade de erradicação demorada e difícil, pois muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Olha que interessante, né? Não é interessante? A obsessão mais grave, não está falando da obsessão mais simples, a mais grave é a enfermidade de erradicação demorada e difícil, pois muito mais depende do encarnado perseguido do que o desencarnado perseguidor. Quem é o obsessor? O obsessor, do latim obsessore, é aquele que causa obsessão, que importuna outra pessoa. Ele é o espírito perseguidor. Ele tem prazer em praticar o mal. Ele pode ter um vínculo kármico com o obsidiado ou não. Vínculo kármico quer dizer que ele conhece aquela pessoa de outras encarnações e está obsidiando porque aquela pessoa o prejudicou muito no passado. Se você olhar a história da humanidade, você vai ver quantas coisas aconteceram, né? Muitas traições, são muitos roubos, são muitos assassinatos, muito ódio. Então, e as pessoas, por egoísmo, né, cometem crimes em outras encarnações e ele, então, o obsessor, né, fica prejudicando o obsidiado. Oi, desculpa, pessoal. Bom, tipos de obsessores. Não é tipo de obsessão, é tipo de obsessores. Obsessores que não têm intenção de fazer o mal. Então, eles ficam perseguindo a pessoa ou obsediando a pessoa, o que caracteriza essa persistência, essa
essa continuidade, né? Então, às vezes, são espíritos doentes da alma. Nós falamos aqui dos viciados, das pessoas que usam álcool, que usam drogas, né? O viciado no sexo, desequilíbrio, né? Então, eles são doentes da alma. Não necessariamente eles sejam maus, são viciosos, por exemplo, né? E eles possuem sentimentos de bondade. E nem têm consciência, muitas vezes, do mal que eles estão praticando. Olha só, Eliane, você pode lembrar e falar alguma coisa aí. Eles, às vezes, agem por um amor, às vezes um amor desequilibrado, um amor de possessivo, né? Tem excessivo apego sobre as situações, sobre as pessoas, pode ser de pais prejudicando os filhos, né? Isso até acontece de encarnado para encarnado. Quantos pais são assim, tolhem os filhos, né? Guiam os filhos, dominam os filhos, não é? Então, eles fazem aquilo até por amor, querendo, né, proteger o filho, mas estão agindo incorretamente. E, às vezes, nem tem noção, até o encarnado mesmo, de que está prejudicando. Às vezes ficam angustiados, né, com alguma questão do encarnado, querem ajudar, sem condições de auxiliarem, né? Porque eles também precisariam estar nas colônias espirituais, sendo tratados, e às vezes ficam ligados aos seus amores, sem condições de ajudar, interferem negativamente, né? Muito bem, Eliane. Então, o esposo com a esposa. Então, no caso, a gente está já avançando, porque nós vamos abordar essa questão adiante. O esposo com a esposa, então ele dizem, o esposo desencarna, fica ali junto da esposa, não é? Se ela, por exemplo, deseja contrair novas núpcias, ele fica ali prejudicando a relação, poderá prejudicar a relação. Ele não é uma pessoa má, mas ele está incomodado com aquilo, está magoado, essas coisas. Então, são espíritos vinculados ao egoísmo, ao ciúme. Paulo, Oi. o filme do Divaldo, tá me ouvindo? Oh. Então, no filme do Divaldo, o Divaldo tem um irmão que faleceu e que no filme é mostrado que no próprio velório do irmão, o Divaldo cai, né, e perde os movimentos das pernas. E ele fica meses sem movimentar as pernas, sem poder andar, né? E depois foi verificado que era esse irmão que tinha falecido que estava obsediando o Divaldo. Ele amava o irmão naturalmente, mas não tinha noção nem de que estava às vezes encarnado, essas coisas. Mas a característica Exatamente. é assim, ó, são espíritos vinculados ao egoísmo, ao ciúme, ao sentimento de posse. Boa tarde. Isso aí com relação a esse último item, né? Espíritos vinculados ao egoísmo, ao ciúme, sentimento de posse. Eu tenho lido algumas coisas, estou iniciando ainda, mas tenho observado muitas coisas com isso, com relação ao vampirismo, né? Isso que aconteceu com o irmão do Divaldo, eu entendo que é uma forma de vampirismo, né? Que o irmão ali, pelo fato de ser tão apegado ao Divaldo, mesmo quando se desencarnou, não partiu para a sua melhora espiritual e ficou ali sugando as energias do irmão, no caso do Edivaldo. Tanto que o Edivaldo ficou fraco carnalmente, né? E sofreu isso durante algum tempo. Exato. Né? Era isso aí que eu queria falar. Muito bem. A gente sempre lembra assim, do vampirismo relacionado com vampirizar, quer dizer, sugar. Né? Então, em relação ao álcool, em relação às drogas, em relação ao sexo, mas também ele pode sugar as energias, como nosso irmão falou, né? Seu Paulo, posso fazer uma pergunta? Claro. Pode acontecer de uma pessoa que viveu bem aqui na Terra, encarnada, estudiosa do espiritismo, tendo todo o conhecimento, ela pode se tornar uma pessoa, o espírito obsessor? Às vezes até por ciúme, por excesso de apego, mesmo ela em vida,
tendo todo o conhecimento da doutrina? É porque, às vezes, o conhecimento, né, é a nível mental, mas a pessoa moralmente, o sentimento dele, né, ele tem dificuldades, né? Então, nós lembramos, por exemplo, quando nosso lar, quando o nosso companheiro André Luiz veio visitar a família dele, não é mesmo? E ele chegou na casa dele, depois o pessoal, ele queria vir visitar a família, o pessoal postergando, até que viram que ele já tinha maturidade. Posso fazer uma pergunta complementar? O seguinte, a gente, quando encarna, a gente esquece de todo o nosso histórico espiritual, né? Agora, quando a gente desencarna e retorna à pátria espiritual, a gente mantém as memórias do que vivenciou durante a última encarnação? Claro. Sim, né? O espírito não esquece. Agora, ele recordar as encarnações anteriores nem sempre consegue. Eles têm que ir lá no departamento lá para poder a espiritualidade ajudar ele a fazer essa lembrança, não é? Das encarnações anteriores. Quando o espírito vai reencarnar, é comum ele se preparar para a reencarnação. Então, eu lembro de um caso narrado, acho que no livro Nosso Lar mesmo, de um casal, eu acho que ele ia reencarnar, e eles lá foram levados para aquele setor do Nosso Lar para poder eles lembrarem das últimas 2 encarnações, um negócio assim, para planejarem melhor a sua encarnação. E as mais remotas, eles não deixaram a pessoa lembrar, eles leram pelo texto, porque eles não suportariam aquela lembrança, se aquilo desequilibraria. Então, ele só se recordou de 1 ou 2 encarnações mais recentes, e com aquilo eles puderam planejar a encarnação deles, tá certo? Tá, então, no mundo espiritual, você vai viver com a memória da última encarnação e com os valores morais que você conseguiu desenvolver até aquele determinado momento. É isso? Tá, sim. Bom, então, vamos Paulo, eu gostaria de voltar lá um pouquinho na pergunta da Cristina e lembrar, né, que quando a pessoa já tem mais esclarecimento, conhece doutrina espírita, né, é muito mais fácil para a pessoa se organizar, trabalhar essas questões, essas mudanças, né, Cristina? Porque essa pessoa já foi trabalhada. Então, com certeza, ela já tem méritos, conhecimento, e que rapidamente, ela sendo orientada pela espiritualidade amiga, ela vai se reconduzir, porque a gente sabe que a misericórdia divina é imensa. No momento que a gente faz uma prece, que a gente busca ajuda, a ajuda vem, né? Então, ninguém está sozinho, ninguém está órfão da misericórdia divina, independente do estado evolutivo, principalmente quando a pessoa já tem alguma questão, uma caminhada, né? Nesse conhecimento. Com certeza não será um obsessor obstinado, com certeza que não, tá bom? Paulo, posso só falar uma coisa rapidinho? Pode falar? Pode. Eu estava assistindo aquele curso da Federação Espírita do Mato Grosso, né, sobre reuniões mediúnicas, e um ponto que eu achei muito interessante, um caso que eles colocam lá, era de uma trabalhadora da casa, que ela costumava ser esclarecedora nas reuniões mediúnicas, desencarnou. Só que ela não teve conhecimento e continuava vindo nas reuniões mediúnicas, tem esse caso. E ela tentava ainda trabalhar, até que 2 anos depois, que ela veio como espírito trazido na reunião mediúnica, que ela pôde ser esclarecida do desencarne dela. Aí eu achei isso muito curioso, porque você vê uma pessoa que trabalhou, parece, eles falam, acho que 20, 30 anos como esclarecedora em reuniões mediúnicas, conhecedora da doutrina, e você vê por uma linha tênue, ela não percebeu o desencarne dela e continuou tentando trabalhar. Então, eu achei muito curioso. Sem ter a consciência de que ela tinha desencarnado, olha só.
Com certeza. Uma situação inusitada, né? Assim, muito... Paulo, dentro de uma situação dessa, eu fico confuso. A pessoa desencarna 2 anos, ela não vai para um umbral, não vai para uma colônia, ela não entra num sono profundo, né? Porque tem situações que entram em sonos profundos, né? Dependendo do grau de evolução do espírito, né? E essa pessoa fica como? Ela fica vagando e não vem nenhum irmão, um missionário ajudar, orientar? Qual a explicação para isso? Então, eu achei muito assim, inusitado esse caso de uma pessoa que era espírita, né? Que não observou essas que conhecidas da doutrina espírita, que esclarecia realmente um caso, posso dizer que ocorreu muito interessante. Mas os espíritos, de uma maneira geral, eles adormecem quando desencarnam. Existe até um bloqueio do momento um bloqueio psicológico para ele não se lembrar do momento traumático, às vezes, o acidente, coisa, ele não, às vezes é um bloqueio até psicológico, então ele não lembra que ele desencarnou. E ele fica no mundo espiritual ou numa colônia espiritual sem saber. Eu lembro que no livro E a Vida Continua, de André Luiz, uma senhora foi levada para uma colônia do mundo espiritual, um posto de socorro, um hospital, e ela estava ali e tal, e estava estranhando, estava passando tempo, e ela não sabia que ela tinha desencarnado, porque o mundo espiritual é muito semelhante à Terra. Tinha construções, tinha árvores, tinha jardins, e ela estava hospitalizada. Então, depois, com o tempo, ela falou assim, olha, tá correndo uma fofoca por aí, até no mundo espiritual tem fofoca, que nós já estamos mortos, já estamos no mundo espiritual. Aí que ela... Então, foi um processo assim, né? Então, ficam vagando, eles podem estar em colônias, podem ficar no mundo espiritual, pode ficar aqui perambulando pela casa da pessoa, e fica meio confuso, já acho que eu estou ficando louco. Eu falo com as pessoas não falam comigo. Ela não tem ainda a noção que o mundo espiritual é igual ao mundo da Terra e tal. Então, eles vão, até que eles são levados para nossas reuniões. Um dos objetivos das reuniões é esse, esclarecer os espíritos. E a gente vai dando esse esclarecimento. Bom, então tem pessoas que são muito cuidadosas na hora de dar essa informação. Eu sou um pouco mais diretivo, mais assertivo. Se o espírito se comunicou ali, é que ele precisa de esclarecimento. Então, às vezes, a gente convém postergar, a gente trata do espírito, ora por ele, se sente melhor, mas não chega a dizer que ele já desencarnou. Tá certo? Bom, obsessores vinculados ao mal. Agora são outros tipos de obsessores. Eliane, você dá as intervenções que for preciso aí, tá? Eles gostam de fazer a maldade, eles são maus, eles têm prazer em fazer a maldade, estão fascinados pela maldade, pela vingança, pelo ódio. São adeptos da revolta, do desespero. Eles vivem em redutos da sombra e viciação. Alguns deles, que são líderes, governam esses redutos, né, do mundo espiritual, das regiões do umbral e tudo. Então, esses espíritos obsessores não vivem em lugares agradáveis, não são bons, eles são vinculados ao mal. E o aspecto dele é disforme, é grotesco. Então, a gente sabe que o corpo espiritual, ou perispírito, ele tem uma das propriedades dele, é a plasticidade. Então, ele se apresenta como a pessoa é. Tem as características, com as feições que ele tinha na última encarnação, mas eles podem ficar grotescos, feios, disformes, né? E aparências animalescas até, muito estranho. Alguns deles têm mentes muito inteligentes, são criativos, sofisticados na maneira de perseguir as pessoas. São revoltados, são teimosos e obstinados, é uma característica deles. Muito obstinado, para poder ficar perseguindo aquela pessoa até destruir aquele lar, até conseguir tirar o emprego dele, até não deixar ele progredir, essas coisas todas.
Em relação ao obsessor, devemos compreender que se trata de um ser que pensa e age movido por uma razão que lhe parece justa. Então, para ele está agindo certo. Ele está se vingando de alguém que fez muito mal a ele. Então, ele acha que tudo está certo, né? Agora, nós vamos conversar um pouquinho. Quer falar alguma coisa, Eliane, do que foi dito? Eliane Messer? Oi, Paulo. Não, eu acho que é isso mesmo, né? O obsidiado, quem é obsidiado? É aquele que a gente vai ver a definição. Obsidiado, que é a mesma coisa que obsesso, é a pessoa que é importunada, é a pessoa que é perseguida, que é atormentada pelo obsessor. Devemos considerar devemos considerar que o obsidiado é sempre o responsável pelas influências recebidas do obsessor, quer por débitos atuais ou de encarnações anteriores. Então, o grande responsável pela obsessão é o obsidiado, porque ele tem uma predisposição, né? Ele gosta, se compraz do álcool, se compraz do vício das drogas, do sexo desregrado, né? Então, ele é isso. Ele é que é responsável. Então, se ele mudar, ele consegue ser tratado, ser melhorado. Bom, quais são os tipos de obsidiados? Psicopatas amorais. Então, companheiro, nós vamos aqui, o nosso slide, André Luiz, também faz uso de termos da psiquiatria, da psicologia. Então, nós que lidamos com essas questões, até no atendimento fraterno, é muito interessante que nós tenhamos conhecimento dessas patologias, vamos dizer assim. Então, é importante que a gente saiba, chega uma pessoa no atendimento fraterno com um diagnóstico de um médico psiquiatra, eu sou esquizofrênico, meu filho foi avaliado com sendo um esquizofrênico, esquizofrenia. Então, é importante que a gente saiba o que ele quer dizer, o que implica essas coisas. Não, psicopatas amorais. Então, são espíritos que não têm assim, senso moral, né? Eles fazem o mal assim, sentem prazer em fazer o mal. São espíritos endividados que contraem débitos pesados em existências anteriores, após o estágio mais ou menos prolongado nas regiões espirituais de sombra e de dor, e que volvem à reencarnação quando se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmo. Quem são os obsidiados? São as pessoas, às vezes, são brutalizadas, são agressivos, são petulantes, são pérfidos, um traidor desleal, muitas vezes. Ele tem uma disposição à criminalidade, ao vício. Via de regra, são retardados mentais, até isso, desde a infância. Então, desses psicopatas, né, que ele falou ali, psicopatas amorais. Bom, doentes mentais, as esquizofrenias, a paranoia, as psicoses, neurose, psicopatologias variadas. Então, é interessante que a gente observe, né, qual é o diagnóstico da ciência, né? Então, nós estamos vendo aqui, né, quais são os tipos de obsidiados. E ele falou assim, psicopatas amorais, primeiro. Agora ele está falando dos doentes mentais. Bom, aí vem dentro dessa área de retardados mentais, na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam na ideação, formação de ideia, ou da afetividade, da atenção ou da memória, tanto quanto por trás das enfermidades psíquicas clássicas, por exemplo, as esquizofrenias, as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses, as neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam a evolução. Então, é outro tipo de... né, ele coloca isso aí dentro da
dos doentes mentais, né? É a alma que traz já essas dificuldades. Bom, as epilepsias também, né? No livro Diretriz de Segurança, de Valdo Franco e Raul Teixeira, ele diz o seguinte: tudo nos leva a crer que as entidades credoras, em se aproximando do devedor diretamente ou por meio do pensamento, promovem como um assodamento da culpa, mergulhando então no chamado transe epilético. Então, a epilepsia também, né, pode ser provocada com a aproximação dessas entidades perseguidoras. Um ataque epilético pode ser precedido da presença desses espíritos, que às vezes eles nem chegam a se aproximar muito da pessoa, como o André Luiz esclarece num dos livros dele. O espírito só ia aparecer num ambiente assim, aquilo já desequilibra ele acaba tendo um ataque epilético. Psicopatias, astênicos e ebúlicos. Psicopatas, perdão. Astênicos, psicopatas, astênicos e abúlicos. Oi. E esses ataques epiléticos podem acontecer um único episódio ao longo da encarnação ou eles vão ficar acontecendo com frequência se o obsediado realmente... Tem as duas ações, a pessoa pode ter um ataque epilético só, depois não tem mais. Uma coisa é certa, ele tem que se manter em equilíbrio, porque se ele se briga, se fica com raiva, se fica descontrolado, ele tem um ataque. Então, para ele não ter o ataque, ele tem que se manter sintonizado com o bem. Bom, então aqui tem esses novos termos, psicopatas, que você já conhece, que é um termo mais comum, astênicos e abúlicos, irresponsabilidade e fraqueza perante a vida. Seu Paulo. Oi, querido. Olha só, para ele ter um ataque epilético, ele precisa ter o organismo dele enfraquecido com relação a essa crise, porque ele só vai ter um ataque epilético se ele tiver um circuito entre os neurônios dele enfraquecido. Ele não pode... dizer, se ele tiver mesmo uma tendência para epilepsia, acredito eu. Eu acredito nisso. Eu acho que se ele não tiver o organismo dele enfraquecido, imaturo, que a gente chama, né? Quando a pessoa tem ataque epilético. Mas uma coisa preponderante... Se ele não tiver imaturo, ele não vai ter crise epilética. Mas se ele for um epilético, já, se ele se perturba, se desespera, fica com raiva de alguém, ele se fragiliza mais ainda e o ataque ocorre, né? Mas é preciso que ele tenha, então, uma imaturidade nessa transmissão neuronal para que ele tenha o ataque, senão ele não vai ter. Né? Isso, uma predisposição. Ele pode ter um ataque epilético, se acontecer alguma coisa. Uhum. Certo. Então, Paulo, eu pesquisei aqui, astênico seria aquele que apresenta sentimentos ou emoções depressivas. Certo. Pesquisei aqui essa palavra. Ele até bota aqui embaixo dos slides, astênicos, depressivos, abúlicos, apáticos. Então, ele dá uma noção sintética do que esses termos representam, né? Psicopatas, astênicos e abúlicos. Então, são aqueles que são depressivos e são meio apáticos também. Bom, e lembrando, né, Paulo, que tudo isso é uma questão didática, né? Porque na questão das obsessões, todos nós somos obsedáveis, né? Todos nós que aqui estamos. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu não lembro o número, perguntando se os espíritos interferem na nossa vida. E a resposta é muito mais do que pensais, né? Então, todos nós somos influenciáveis, somos obsedáveis, né? Então, essa tá informando assim, várias situações que ocorrem na vida de todos nós, que podem ocorrer, né? Por isso que está sendo dado tudo isso. Mas, com certeza, nós, encarnados, a maioria de nós, somos comprometidos com a retaguarda. E aqui estamos para nos livrarmos dessas condições e nos fortalecermos,
para que a gente não caia em situações difíceis, né? Mas as influências ocorrem, né, Paulo? É verdade. E a obsessão simples, todos nós, né, em algum momento da vida a gente passa por essas situações mesmo. Isso. Segundo esse quadro que está aí agora, esse tomo C, Psicopatas, Astênicos e Diabólicos, tem muitas situações que nós nos vemos às vezes. Estado depressivo, alguma situação dessa, em algum momento da nossa vida, a gente vive alguma coisa. Mas são situações assim, pontuais, né? Isso. Se a pessoa está em um permanente quadro depressivo, ela pode, sem ser um psicopata, né? Ela pode estar sob influência espiritual, pode ser ela mesma, inclusive. Mas eu digo que se ela está entristecida ou deprimida por uma situação, ela pode ser a porta aberta para entrar numa sintonia, uma porta aberta para um obsessor. Sem dúvida. Eu digo isso. Dúvida. Sim, com certeza. Então, olha só, a característica dessas pessoas é irresponsabilidade, fraqueza perante a vida, qualquer dificuldade ele é muito frágil. Praticamente ele não tem senso de honra, de dever. Praticamente não existe esse senso de honra e de dever. Quer falar, Ricardo? Oi, Eliane. Ela está sem som. Eliane, você está sem som. Oi, pois não. Oi. É só para complementar, assim, lembrando o que você falou com relação ao anjo da guarda, né? Que nos acompanha desde lá de cima, né? Antes da encarnação, né? Dependendo da nossa vibração, pelo que eu tenho lido, né? A gente pode deixar esse anjo da guarda tão mais próximo de nós ou afastar ele aos poucos também. Da mesma forma como a gente, dependendo da nossa vibração, né, a gente pode fortalecer o nosso anjo da guarda ou sugar as energias dele, né? No momento que a gente afasta o anjo da guarda ou deixa ele muito fraco, eu entendo que a nossa condição física, ela dá abertura para todos os tipos de manifestações, seja ela pela questão da epilepsia, um ataque epilético, seja por uma dor de cabeça muito forte, seja lá por que motivo for. Eu entendo mais ou menos isso. É esse o caminho do entendimento ou eu estou falando alguma coisa errada? Em relação ao anjo da guarda, né, são os amigos espirituais, os protetores, são espíritos muito mais evoluídos do que nós, né? Então, ele tem uma condição que sempre quando a gente sintoniza com eles, a gente recolhe a ajuda deles. A questão da nossa fragilidade então, é quando a gente eles não ficam fracos. Isso, quem se enfraquece somos nós. Somos nós. O anjo da guarda não se enfraquece. Isso. E à medida que a gente se enfraquece na vida, seja porque a gente deprime, ou a gente se revolta com a dor, ou a gente não aceita as realidades como são, e aí a gente abre brecha para que esses espíritos necessitados se afinem conosco, porque a gente fica na mesma faixa vibratória, né? O que nós devemos fazer sempre é melhorarmos o nosso padrão vibratório e nos fortalecer nesse caminho, né, do Evangelho, porque muitas vezes até os nossos obsessores também se transformam em amigos com a nossa mudança, né? Porque muitas vezes aqueles que nos cobram são aqueles que nos conheceram em situações do passado em que nós tivemos atitudes infelizes. Mas hoje, com mudança de postura, eles também mudam também a forma de atuarem conosco. Isso que a gente deve fazer. Mas, em regra geral, sempre, né, os nossos amigos espirituais são muito mais evoluídos e eles sempre, quando a gente os acessa, eles nos ajudam, né, através da prece, da vigilância, né? Eles não se enfraquecem, não. Perfeito, obrigado. Bom, então, o senso de honra, de dever, praticamente inexiste nessas pessoas.
não sabe ou não consegue tomar decisão, tem fraqueza moral. Então, essa característica desses psicopatas astênicos e abúlicos. Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolve-se no ambiente humano enquadráveis entre os psicopatas astênicos e abúlicos, fanáticos e hipertímicos, ou identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Então, se enquadram nesse grupo esses espíritos dessa forma, né? Eles trazem essas matrizes e aqui desenvolvem com essas características. O processo obsessivo, ele é gradual. O processo obsessivo é gradual. No início, ele localiza a vítima, o mundo mental, a interferência, vai estudando quem é a pessoa, quais são as características dele, e vai vendo os condicionamentos que ele traz, a predisposição à bebida, ao álcool, à desonestidade, à gula. Ele vai observando o obsessor. E vê também as defesas desguarnecidas. Então, a pessoa que seja muito frágil, né? E esteja, assim, cometendo excessos, não estão procurando acertar, não ora, essas coisas todas, né? Bom, depois eles começam, então, no segundo momento, uma ação persistente, estabelecendo com o estabelecimento de sintonia mental. Então, ele fica repetindo constantemente as coisas. Eles são hipnotizados mesmo, o obsidiado é hipnotizado. Né? A pessoa pode hipnotizar, né? deixar uns quadros assim para ele, beba, você vai beber, vai sair, tal hora, vai hipnotizando a pessoa vai e se deixa levar. O obsidiado deixa-se dominar pelas ideias intrusas do obsessor. Além da ação hipnótica, existe o envolvimento fluídico, deixando o obsidiado, o perseguido, debilitado. O obsessor atua no perispírito, ele tem a ajuda de outros espíritos, às vezes, que os treinam, né, que ensinam as técnicas para ele. Durante o sono, atua com mais intensidade, provoca alucinação, dá ordens, sugestões. Então, eles fazem ter atuação até durante o sono. Por isso que é importante todo pensamento negativo que tivermos acerca de alguém ou de alguma situação, mudarmos isso, né? Porque são influenciações, começa-se assim com influenciações sutis, né? Às vezes separa pessoas, botam minhoquinha na cabeça, né? Então, toda vez que tiver um pensamento de tristeza, de mágoa, ou contra alguém, trocar isso, fazer uma prece, pedir ajuda aos amigos espirituais, né? Inclusive, isso é fundamental. Né? E a nossa vida toda, né, Paulo? Sim. Principalmente os médios, né? Pessoas, quanto mais capacidade, percepção mediúnica a pessoa tem, mais influenciável ela pode ser. Então, tem que ter muito cuidado com os pensamentos negativos, né? Não fortalecê-los, buscar sempre leituras boas, evitar ver filme de terror, situações complexas, tudo que então, a importância da pessoa tira do sério, né? Do prumo. Fala. É importante a pessoa orar na hora de dormir, né? E evitar essas coisas, filmes negativos, de violência, de maldade, isso tudo induz a pessoa, né? Porque os nossos amigos espirituais nos auxiliam sempre, mas eles, diferente dos obsessores, eles nos dão livre-arbítrio. A gente tem que buscar a presença deles, né? Então, por isso que é importante, antes de dormir, como o Paulo falou, né, a gente orar, para a gente ser
conduzido para lugares bonitos, para recebermos orientação, tratamento, todos nós, né? Então, durante o sono, os obsessores atuam com mais intensidade, né? Dando ordens, sugestões, hipnotizando. Aí, quando acorda o obsidiado, ele, ao despertar, ele vai, sim, em suas ações na vida prática, podendo levar ao crime e ao suicídio. Eles podem chegar para você, induzir você a, quando você despertar, você vai beber, você vai brigar, se eu vou provocar o seu pai para você brigar, para você, então, fazer isso, fazer aquilo. Tá certo? Infecções fluídicas. Olha, pessoal, você sabia que existe isso? Então, pessoal, a gente fica tão vicioso no sexo, por exemplo, né? E a gente acaba atraindo para a gente infecções fluídicas. São pequenos entidades que ficam no nosso corpo espiritual, na região mais lesada, né? Pode ocasionar um colapso cerebral e causar distúrbios psíquicos e físicos. Até a loucura mesmo, essas infecções fluídicas. Nos processos obsessivos, quando os obsidiados já não se governam, os obsessores implantam ovoides na estrutura perispiritual dos encarnados. Isso aqui é muito interessante, está trazendo um conceito que eu acho que nós já falamos aí em outra oportunidade. Então, quando a pessoa já não tem mais equilíbrio, está completamente perturbada, os obsessores verdadeiros, que às vezes, como eu disse, às vezes ele não atua diretamente, ele contrata outros, porque ele não tem o vício da bebida, e quer você tem a predisposição para a bebida, ele vai arranjar um espírito para ficar junto dele que tenha interesse na bebida, predisposição na bebida. Então, isso é uma coisa, no caso de obsessão, né? Então, é a questão dos ovoides. Os ovoides são espíritos que, de tanto fazer o mal, de tanto desequilíbrio, ele vai perdendo a forma. Como nós conversamos, o corpo espiritual ele é plástico. A pessoa pode se achar uma planta, pode se achar o que quiser, que o corpo espiritual se ajusta àquilo, né? Então, é uma das técnicas dos espíritos obsessores, é colocar ovoides, que é como se fossem parasitas, né? Que não tem nem consciência de direito, mas influenciam a pessoa. Bom, pessoal, ovoides. Quer ler para a gente? Você consegue ler, José? Vou ler. Ovoides são entidades humanas desencarnadas que perderam a forma anatômica do perispírito, sofreram uma espécie de transubstanciação, morfologia anômala. Muitas com movimento próprio, como se fossem grandes amebas, outras aparentemente inertes. Está no livro Libertação, capítulo 6. Ovoides são os perispíritos que tomaram essa forma, né? Tomaram essa forma devido à influenciação mesmo, né, de desequilíbrios morais. Eles estão fixados no ódio, na vingança. Exatamente, Então aí elas vão se transformando. E às vezes até se movimentam, Exato, Às vezes até processos obsessivos mesmo, né, que foram perdendo a forma. Isso aparece no livro Libertação. Ele quer prejudicar uma pessoa, pega uns ovoides desses que sugam a esposa da pessoa e debilitam a pessoa. Exato. Será prudente que a oração e a vigilância sejam observados com assiduidade, particularmente antes do sono corpóreo, que o esforço para a transformação moral e o Evangelho de Jesus seja um hábito diário para a proteção do médium. É por isso que está todo mundo aqui na casa, nós gostaríamos que todos os trabalhadores da casa, nós estamos fazendo uma campanha agora, né, pessoal, sobre o culto do Evangelho no lar diário. A gente quer que todos os trabalhadores da casa participem, se não todas as vezes, a maioria é possível, né, senhor Roberto? Me ajuda nessa campanha aí para podermos criar. A meta é conseguir 1000 pessoas. A frase mesmo está dizendo, né, Paulo? Orar e vigiar, né? E Eliane Messas vai abordar a aula número 2.
obrigado. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Paulo. Nós Boa tarde.